Rodrigo, eu queria abordar um outro aspecto, né? A gente combinou, e que é o assunto do momento também, que é o conflito entre Israel e o Hamas. E a gente tem acompanhado, assim, um momento de tanta desinformação circulando, sabe? E de pessoas com opiniões muito prontas em relação a um conflito que é absolutamente complexo, carregado aí por aspectos religiosos, territoriais, tem tanta coisa envolvida. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre como foi a sua experiência, porque você viveu lá, trabalhou como correspondente, como foi essa sua experiência e que você acrescentasse mais informação, trouxesse mais luz, né, e mais conhecimento para a gente a respeito dessa região. Carla, o que você falou é preciso, é perfeito. Nesse momento, a gente vê dois lados tentando afirmar verdades, e como se fossem verdades absolutas. Eu venho conversando com muita gente dos dois lados, eu tenho amigos palestinos, eu tenho amigos israelenses, pessoas com quem eu convivi lá durante muito tempo, e é curioso e um pouco triste, obviamente é triste, ver que os discursos estão radicalizados. Você vê entre os palestinos um discurso que lembra todo o sofrimento que foi para o povo palestino desde 1947, quando a ONU aprovou a criação do Estado de Israel, inclusive era um brasileiro que presidia a sessão, Oswaldo Aranha. Em 1948 começou a guerra dos árabes contra os israelenses e nunca mais parou, e os palestinos, muitos, foram obrigados a sair de suas terras, perderam suas casas, porque a ONU fez uma partilha de um território que até então era um território ocupado pelos árabes, onde os árabes viviam. Não era um país estabelecido. A gente sabe, né, que até a Primeira Guerra Mundial muitas das fronteiras não estavam definidas. A Arábia Saudita não tinha fronteira, Jordânia não tinha fronteira, então essa região ficou sem fronteira por muito tempo e tinha povos vivendo nelas, e quando se criou o Estado de Israel, tinha gente morando, já tinha judeus em Israel, e criou-se um problema. O que você faz agora, né? Como é que faz? Tem que mover os palestinos, tem que dividir, tem as áreas novas que são deles, a Cisjordânia, Gaza, como é que vai fazer, né? Então os palestinos argumentam, a tendência do discurso deles é duro, não é o que a gente espera ouvir, é de que o que está acontecendo é que tinha que acontecer mesmo, porque eles estão numa guerra de resistência há 75 anos, e que esse é um capítulo da guerra, e finalmente eles estão vencendo um capítulo da guerra, uma batalha, e que isso é importante para trazer atenção de novo para a causa palestina. Fato é que é importante trazer atenção para a causa palestina, Carla, porque a gente sabe que desde Barack Obama, a gente está falando de 2014, não tem negociação de paz. Foi um fracasso. As negociações de paz tiveram seu auge com o Acordo de Oslo. A gente lembra do histórico aperto de mão de Bill Clinton com Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, que depois acabou sendo assassinado justamente por estar fazendo um acordo de paz. Então a gente tem do lado palestino uma lembrança histórica, uma justificativa histórica do injustificável. O massacre, o Hamas, que um dia pôde ser visto como um grupo de resistência, não tem mais como não ser visto como terrorista. O que eles fizeram com crianças, o que eles fizeram com famílias, não tem justificativa, é inaceitável de todos os pontos de vista. Por outro lado, você tem também em Israel um sentimento de que chegou a hora de acabar com o Hamas. É uma crise, como a gente sabe, que se torna para Israel agora uma oportunidade de se livrar de um inimigo muito incômodo com quem eles têm guerra mais ou menos a cada ano. Pode ser que sejam pequenos confrontos, pequenas trocas de mísseis, ou grandes confrontos, como foi em 2014, quando eu estava lá. Eu fiquei 50 dias cobrindo essa guerra, vendo massacres que aconteceram, cenas terríveis, inclusive invasões do Hamas, que já ensaiavam o que fizeram agora. Isso é interessante pensar, né? O Hamas vem planejando, entendendo o que fazia há muito tempo. Na guerra de 2014, eles conseguiram se infiltrar em território israelense por algum momento. Inclusive eu estava ali, nesse lugar de onde eles saíram do meio da terra, algumas horas antes disso acontecer, eles chegaram matando vários soldados ali. Então, do lado israelense, existe a sensação de que finalmente chegou o momento de acabar com o Hamas. Israel foi atacada,
justamente está reagindo, está contra-atacando, e tomou uma decisão muito clara, vai acabar com o Hamas. Então, a gente vê um cenário se desenhando que é Israel vai invadir Gaza por terra a qualquer momento. A gente tem que se preparar, Carla, a gente tem que se preparar porque as notícias vão ser muito piores daqui para frente. Não sei se dá para ser pior do que o primeiro dia, com relatos que a gente está tendo aí de pessoas decapitadas. A gente não tem provas ainda, isso ainda é uma afirmação feita por Israel, a gente não tem provas disso, isso precisa ser comprovado, mas aparentemente, a gente sabe que foi um massacre, que foi violentíssimo, que crianças foram assassinadas cruelmente, isso é certo. Então, a gente vai ver agora uma outra fase também muito cruel e muito violenta, que é a invasão por terra, porque essa guerra, é muito importante entender, ela não começou para valer ainda, no sentido de que teve um primeiro momento, uma batalha, o Hamas fez um ataque muito planejado, matou, a gente já sabe agora, mais de 1.300 israelenses, o número só vai subindo, em consequência ainda do que eles fizeram lá atrás, porque as mortes agora são muito poucas do lado de Israel. Fez um ataque planejado, mas isso aí é estanque. Agora tem uma guerra que é, Israel está mandando bombas, mísseis para abrir o terreno, destruir as bases do Hamas, que muitas vezes ficam debaixo de áreas civis, como hospitais, por exemplo, é uma estratégia cruel do Hamas, usar as pessoas como escudo humano, a gente viu isso em 2014 na guerra, eles colocam as bases embaixo de áreas civis, como escolas, hospitais, porque se Israel atacar, vai matar gente e vai ser culpada de crime de guerra. É delicada a situação de Israel, por isso que os Estados Unidos tentaram ontem abrir um corredor humanitário para esvaziar Gaza. Não só por isso, porque tem uma preocupação com as famílias, claro. E a preocupação também é que quando Israel atacar para valer agora, se tiver gente lá dentro, vai morrer. As famílias que estiverem dentro de Gaza vão morrer também. E aí, eu te pergunto o seguinte, como é que é a relação política, né? Porque quem responde pela Palestina? Você tem ali uma autoridade política, diplomática, num território que quem exerce o poder é uma autoridade hoje militar, né? Puramente militar, terrorista, que é o Hamas, né? Já houve em algum momento uma situação um pouco melhor para esse diálogo, porque a gente entrevistou, por exemplo, aqui recentemente o porta-voz do exército israelense, né, e ele disse que Israel não reconhece, não diferencia o que é político e o que é militar no Hamas. Quer dizer, você tem um grupo contra um outro, vamos botar assim, dois lados de uma guerra em que aparentemente não há a mínima possibilidade de alguém sentar numa mesa e dialogar, né? Ivan, primeiro a gente tem que lembrar, né, que o Hamas não é reconhecido politicamente, não tem relações diplomáticas com Israel, nem com os Estados Unidos, nem com a Europa, nem com a maior parte do mundo. É considerado por todos esses como um grupo terrorista com quem eles não mantêm nenhuma relação. Então não tem embaixada do Hamas em lugar nenhum. Começa aí, você tem um povo governado por um grupo que não é aceito pelo mundo. Quando a gente entra em Gaza, eu fui muitas vezes a pé, você entra em Gaza, né? Então eu entrava em Gaza, eu passo por um posto de fronteira israelense, eu mostro a minha credencial, eles me carimbam o passaporte, está lá dito você foi a Gaza, isso é importante porque no futuro eles vão me cobrar por isso. Eu entrei, passo pelo posto do Fatah, que é o grupo político que controla a Cisjordânia, com quem Israel mantém relações diplomáticas, com quem o mundo mantém relações diplomáticas, e é o Fatah que me entrega para o Hamas. E aí eu sou, de novo, checado por um posto de autoridades do Hamas para poder entrar em Gaza. Então, no meio tem o grupo da Cisjordânia, são os palestinos que mantêm relação com o resto do mundo. Então, isso já dá uma dose do isolamento, né? Você não tem comunicação de ninguém com o Hamas. O Hamas não tem negociação. Ele está se portando agora, Ivan, isso é lamentável, porque a gente está vendo uma degradação da maneira com que o Hamas vem atuando. Ele começou lá atrás, a gente pode entender com ideais de políticos, ideais de mudança, e cada vez mais foi se radicalizando, e cada vez mais vai ficando parecido com o Estado Islâmico, esse grupo terrorista que surgiu aí depois da queda de Saddam Hussein, que ganhou muita força, que recentemente a gente viu cortando cabeças, queimando pessoas vivas, e é essa comparação que se faz agora, que é inevitável. O Hamas começa a se comportar como um grupo bárbaro, de uma crueldade sem limite.
A sua pergunta era sobre questão política, porque, né? Mas eu acho que está respondido, assim, a gente não... É para derrubar a esperança, né, não há diálogo, tem separação né? entre políticos. É porque hoje é isso, né? O militares. Hamas domina a faixa de Gaza e o Fatah, como você disse, está na Cisjordânia, né? Que são os dois territórios, mas que são O problema é que o diferentes. Fatah... Enfraquecido. É muito também. Fatah só vem enfraquecendo com o tempo. Depois do Arafat, entrou o Mahmoud Abbas, que é um líder fraco, que foi ficando mais velho. Ele está muito velho e não tem substituição. Então você não tem uma liderança palestina forte. Você ouviu? Alguém ouviu falar de reação na Cisjordânia, de comentar? É muito pouco. Eles não têm nem força para falar. Agora, isso é consequência também de um povo que está realmente perdendo todas as suas forças. O povo palestino, que não é o Hamas, o povo palestino, que é um povo árabe, que sofre as consequências desse problema, vem cada vez mais perdendo a possibilidade de se comunicar com o mundo, a possibilidade de pensar na hipótese de um dia ter um país. Isso também é muito difícil. Então é daquelas situações que não tem saída. Criou-se um problema lá atrás, em 48, quando não se resolveu bem a questão dos palestinos. O mundo resolveu mais ou menos, porque os israelenses sofrem até hoje com isso, do lado israelense, e não resolveu dos palestinos. Tanto que tentaram várias vezes fazer acordos de paz, sempre mediados pelos Estados Unidos, nunca dá certo. Então, a decisão de lá de trás a gente está pagando até hoje por não ter sido feita da maneira completa, adequada, definitiva. Foi uma solução que veio no improviso do calor da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Eles precisam ter um Estado, precisam ter uma reparação pelo que eles sofreram. Era justo, continua sendo justo, mas não foi bem resolvido e a gente está vendo essa consequência até hoje. É muito interessante ouvir o seu relato sobre Gaza, porque a gente sabe pouco, né? Pouca gente passa por lá. É uma região altamente povoada, densamente povoada, mas é pouca gente que tem essa experiência e pode contar pra gente. Você falou da entrada. Sabe que as pessoas não têm... as pessoas não têm ideia do que é Gaza, né? Não sei, eu acho que quando falam em Gaza, não sei se pensam que é uma comunidade abandonada, eu não sei, porque as imagens mostram, né, casinhas mais pobres, mas vou dar um exemplo para vocês, tá, das coisas curiosas de Gaza. Quando eu fui para lá, eu fiquei no melhor hotel que tinha, porque era preciso ficar realmente num lugar seguro, é um hotel 5 estrelas, construído com dinheiro do Catar, com um serviço muito bom. Agora, vazio, né? Era uma situação esquisita, um super hotel vazio, deve ficar cheio quando vão alguns líderes até lá. Você anda nas ruas, você vê carro quebrado o tempo todo, parado, porque falta combustível. Os carros são velhos, eles não têm conserto, não têm reposição de peças. Lembrando, Gaza não tem saída para Israel e também não tem saída para o Egito, porque o Hamas não tem relação com o Egito. Então aquele povo ali realmente está cercado sem saída, não tem saída por mar, não pode receber navios estrangeiros. Os pescadores têm um limite de 5 quilômetros, às vezes aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, vai sempre mudando, o que é enlouquecedor. Eles nunca sabem se eles vão ser presos por ter passado pelo limite. É uma situação complexa. Não tem aeroporto, obviamente, e não tem como sair. Então, você tem uma pequena parcela da população de Gaza que tem direito de sair, vai trabalhar em Israel, mas você tem os 90 e tantos % que não saem nem se quiserem. Eu conversava com algumas pessoas lá que me diziam, olha, eu faço pedidos para ir visitar meus parentes na Cisjordânia e meus pedidos são sempre negados. Então essas pessoas realmente vivem uma situação que eles se consideram presidiários, porque são presidiários da história. A história criou uma aberração. A gente vive, eu vinha dizendo isso ao longo desses anos, mas havia um desinteresse muito grande pelo que está acontecendo lá. E realmente ali tem uma situação que é uma aberração, que nos lembra os piores casos da humanidade, onde um povo vive muito mal. Lá em Gaza não é agora na guerra, sempre tem racionamento. No hotel onde eu estava, desligava a luz. Você tem 12 horas de luz por dia, 12 horas sem luz. Gasolina falta. Água, eles têm alguns sistemas de transformar a água salobra que sai da terra ali em água potável, mas não é suficiente. Israel manda água, mas é administrada a quantidade.
Não é nada simples viver ali dentro. Pois é, e a gente... Estava comentando fora do E eu ar fui aqui, lá uma época... 2014, né? Eu estava comentando fora do ar, eu estive em 2011. E ao entrar em Gaza, fui a um restaurante maravilhoso, foi uma das melhores refeições que eu fiz nessa região. Então, às vezes, as pessoas não... Mas é a mesma coisa. Quantas pessoas havia? Quem tem acesso àquilo? Pouquíssima gente, né? Pobreza. O Rodrigo falou da falta de combustível para os carros. Eles se utilizam de burros, muitas vezes. São os burros que eles usam para fazer deslocamentos internos ali em Gaza. E a gente ouve Israel falando de bombardeios em áreas onde há civis, porque são esconderijos de armas, né, nesses locais. Procede, Rodrigo? Como é que é a relação da população? A população é refém do Hamas, né? A população hoje é refém do Hamas. A gente tem que lembrar que essa população escolheu o Hamas em 2006, um outro tempo, uma outra época, mas hoje essa população é refém do Hamas, é um grupo intolerante que impõe uma lei islâmica radical. Não foi por outro motivo que eu tive que sair de lá. Eu fui ameaçado de morte pelo Hamas, por eu ter ido a Gaza visitar uma igreja. Fui visitar a igreja do Padre Mário, um padre brasileiro. Eu até estou tentando ter notícias dele, não sei se ele continua em Gaza e não consegui ter notícias. Padre Mário era o padre da igreja que era católica e ortodoxa ao mesmo tempo, poucos cristãos em Gaza, e vinha sendo ameaçado por ser um padre, por ser cristão. Então eu fui visitar a igreja dele. Quando eu cheguei a Israel de volta, eu comecei a receber ameaças e tive que ir embora. Embora em 48 horas, carro blindado da embaixada. Peguei a família, deixei minhas coisas, depois fizeram a mudança para mim e fui para o aeroporto, me colocaram dentro do avião e eu demorei muito tempo para poder voltar. Porque é intolerância, é uma leitura radical e literal do Alcorão e que retira trechos que falam, né, sobre como você deve se comportar com os chamados infiéis, com violência, e eles levam isso à risca. Então não é um grupo com que se possa negociar. Tem até um erro histórico da Dilma Rousseff, né, que falava vamos negociar com o Estado Islâmico, né, foi motivo de piada na época. Também não dá para dizer vamos negociar com o Hamas. Não é um grupo que está aí para negociar. Então não tem isso, não tem embaixador do Hamas que vai a Brasília negociar ou que vai aos Estados Unidos negociar. Não tem isso. O povo palestino está governado por um grupo que não quer negociar e que não tem negociação. As causas todas são válidas, há muita justiça no que eles afirmam, há muita realidade no que eles afirmam. O pleito deles é correto, eles precisam de atenção, o mundo precisa resolver o problema deles e precisa resolver também o problema dos israelenses, que não podem ter um vizinho que de vez em quando resolve entrar e matar 1.300 pessoas, 1.400 pessoas, da maneira que foi, de qualquer maneira, né? Então, o mundo tem que fazer alguma coisa, tá? Agora, sabe o que eu acho importante? A gente pensar o que vai acontecer agora. Porque se essa guerra vai terminar, e ela vai terminar em algum momento, claro, ela precisa terminar de duas maneiras. Ou o lado mais forte atinge o seu objetivo, ou há uma negociação, um acordo de cessar-fogo. O presidente Lula ontem sugeriu cessar-fogo. Não faz nenhum sentido nesse momento cessar-fogo. Ninguém vai falar em cessar-fogo. Israel não quer nem saber dessa palavra nesse momento. Israel foi atacada, tem um orgulho ferido, tem perdas imensas de vidas. Israel só vai terminar essa guerra quando cumprir seu objetivo. E está claro, o objetivo de Israel já foi declarado, que é acabar completamente com a existência do Hamas. Então essa guerra só acaba quando o Hamas acabar. Isso a gente tem que entender. E para o Hamas acabar, Israel vai entrar por terra, já convocou 300 mil reservistas. A invasão de 2014 por terra foi um massacre. As pessoas que aparecem pelo caminho não são mais mulheres ou homens ou trabalhadores ou pescadores, são potenciais inimigos, são pessoas que podem estar prontas a matar um soldado. Então provavelmente aqueles que aparecerem pelo caminho, como a gente viu em 2014, vão ser mortos. Então a invasão por terra vai ser uma caçada às lideranças do Hamas. Aquilo que as bombas estão fazendo agora, que é a primeira fase da guerra, é abrir o caminho. Gaza é muito fechadinho, muita construção, tudo escondido, coisas embaixo, mísseis guardados embaixo de áreas civis, bases aéreas, bases militares embaixo de hospitais, de escolas. Então, primeiro se destroem os prédios,
abrem-se os caminhos, né, para que os tanques israelenses possam passar, porque senão eles não vão passar, para evitar grandes armadilhas ali dentro. Então, quando Israel entrar, vai haver uma grande ocupação de Gaza, vai haver muito confronto corpo a corpo e muita gente vai morrer assim. Se a gente toma como base 2014, poucos israelenses vão morrer, poucos soldados, mas vão morrer também mais soldados israelenses. Vai morrer muita gente em Gaza ainda, a população civil vai continuar morrendo, e essa guerra só termina no momento em que Israel considerar que acabou com a existência do Hamas. Por isso que ela pode ser longa. A gente não sabe onde eles estão e quando eles vão ser capturados. O prognóstico é até pior que a realidade, né? Terrível. É isso. Bom, O que vai acontecer tem indicação de ser pior. Sigam o Rodrigo nas redes, que a gente podia ficar... Oi. Não, pode completar, Rodrigo. Não, Ivan, eu só dizer que a gente não pode descartar agora o seguinte: a gente viu ontem o Netanyahu, o primeiro-ministro, fazer um governo de união com o seu maior adversário, o Benny Gantz, com quem já disputou eleições recentemente. Esse governo, ele está sendo formado, primeiro, para mostrar internamente e externamente que Israel, quando é ameaçada, se une. Isso faz parte da história do povo judeu. Isso nos leva lá 2000 anos atrás, quando eles resistiram aos romanos, né? Leva toda a resistência do povo judeu ao longo da história. O que a gente está vendo agora é mais um exemplo disso, dois inimigos políticos se juntando. Agora, eles têm uma oportunidade, né? A crise que surgiu diante de Netanyahu e dos políticos israelenses se transformou, de repente, numa oportunidade. Nós podemos, primeiro, acabar com o nosso maior inimigo, o Hamas, e segundo, isso que a gente não está falando ainda, porque ninguém falou, nem vai falar tão cedo, mas pode vir a acontecer, Israel tem uma oportunidade de repensar se quer, de fato, não mais controlar Gaza. Porque Israel saiu de Gaza em 2005. Foi aí que começou toda a situação, o Hamas entrou. Israel já esteve dentro de Gaza. Então é possível que Israel reconsidere e volte a ocupar a faixa de Gaza, tenha lá dentro bases militares e repense toda a sua estratégia para como administrar esse enclave palestino dentro do seu país, no sul, ali onde tem kibbutzim, né, que são as comunidades em volta. Eles podem repensar e provavelmente já estão pensando na possibilidade de reocupar Gaza, de mudar completamente o status político de Gaza. Seria o fim de Gaza, da maneira como a gente conhece. De qualquer forma, como a gente conhece. Infelizmente. Né? Mas olha só, se a gente vai para as declarações... A gente não conheceu. Mas se a gente vai para o que os israelenses estão dizendo, é exatamente o que você falou. Eu estava até vendo agora há pouco aqui a declaração de hoje. Gaza nunca mais será a mesma. É muito complexo. Então essa é a promessa. Então, a gente vai seguir acompanhando. O nosso tempo é muito curtinho, mas a gente estava falando aqui fora do ar, Rodrigo. A gente podia ficar 3, 4 horas aqui ouvindo. Por isso que eu ia falar para os ouvintes aqui seguirem você nas redes sociais também, né? Inclusive, o Rodrigo já escreveu um monte de livro. A gente falou aqui do Aparecida. E eu quero só deixar claro aqui que eu já ganhei um 10 na faculdade por causa de Haiti depois do inferno, em que eu tive que escrever um Globo Repórter por causa do livro do Rodrigo. Não, Olha, assim, nada pra gente falar assim de idade, de diferença e tal. Eu senti que foi esse o objetivo. Foi lá em 2010. Você tá me botando mal, hein? Tá me chamando de velho, cara. Eu tô te agradecendo aí pela nota 10, pelo relato, né, que eu consegui fazer lá depois. Enfim, e olha, Rodrigo... olha que legal, vários ouvintes elogiando, viu? Vários ouvintes aqui elogiando, agradecendo, falando que foi a mais lúcida a análise do conflito até agora, enfim, muito legal o retorno aqui dos nossos ouvintes. Se prepara que a gente vai te acionar de novo, viu, Rodrigo? Certeza, né? Voltou de Aparecida. Claro, quando quiserem. Vamos continuar falando. É porque a gente tem uma posição que nos ajuda, né? A gente não é nem um lado nem o outro. Então a gente consegue ser moderado e olhar porque realmente está acontecendo. Porque os dois lados já perderam, né? A gente sabe que na guerra o primeiro que morre é a verdade. A verdade já morreu faz tempo e os discursos já se radicalizaram rapidamente. E a humanidade também está se perdendo, né? Esse é o problema, né? A gente vai vendo a humanidade se perder. Então acho importante a gente sempre tentar botar o pé no chão, analisar com calma, para entender para onde está indo essa guerra, porque ela vai longe.